Só o trabalho de um profissional do CREA garante a segurança em projetos, obras e serviços. São atividades que exigem o máximo de conhecimento e responsabilidade técnica. Por isso, exija a responsabilidade. Contrate um profissional do CREA. CREA Santa Catarina, a marca da responsabilidade. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Já estamos de volta com o ACE na TV Floripa, Canal 4, que vai ao ar com o apoio da Mútua e também do CREA, no Canal 4 da NET de Florianópolis e também pelo www.tvfloripa.org.br. Neste programa estamos conversando com o engenheiro sanitarista e ambiental Vinícius Ternero Raghianti. Ternero Raghianti, italiani, Deromai, né? Sim. E no último bloco, no primeiro bloco, estávamos conversando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma política relativamente nova, não é, engenheiro? Na verdade, ela foi sancionada mesmo em 2010, tá? Já tem aí uma estrada. E ela estabeleceu alguns prazos e metas, né, para os municípios, os estados, né, e até mesmo a União realizar um primeiro passo, né, da questão dos resíduos sólidos, que é justamente o planejamento, né? Então, ela instituiu um instrumento que é o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Basicamente, é um documento que vai nortear. Exato, vai diagnosticar como é que é a situação dos resíduos sólidos do município, que tipo de iniciativas eu tenho que tomar para atender esse serviço a toda a população, que tipo de medida eu posso tomar para reduzir a geração de lixo, para reaproveitar esse lixo e por aí vai. Então, a lei foi instituída no sentido de estimular os municípios, os estados, enfim, a fazer esse planejamento e condicionou a liberação de recursos para investimentos à criação desse plano. Então, esse plano tinha um prazo para ser construído. Esse prazo venceu esse ano. Alguns municípios conseguiram, outros não. Outros estão indo atrás, né? A gente vê um movimento bem forte aí das prefeituras dos estados querendo fazer o seu relatório. Isso. Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Plano Municipal de Gerenciamento. Um outro ponto interessante que ficou bem famoso na mídia da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a questão de uma meta que, de certa forma, é lamentável para o Brasil, que é extinguir os lixões, né, no território nacional. Extinguir. E fazer o que no lugar deles? Porque assim, trazendo o conceito técnico, né, o lixão, na verdade, é uma disposição inadequada de resíduos sólidos. O lixão configura aquela área que fica inutilizada, que simplesmente vai sendo lançado o lixo lá de maneira desordenada. A medida adequada e correta do ponto de vista da engenharia é o aterro sanitário, tá? Porque o aterro sanitário ele tem toda um projeto de engenharia mesmo, que vai definir a capacidade de resíduos, que tipo de resíduos eu posso colocar lá. A coleta do chorume, exatamente, do gás. Toda essa história de captar o chorume, de tratar esse chorume, captar o gás, eventualmente aproveitar esse gás. Então, assim, tinha uma meta bem dura para que até 2014 não existisse mais nenhum lixão. Santa Catarina está numa posição privilegiada, então o dado que eu tenho é que virtualmente a gente já extinguiu mesmo os lixões. Eu creio que é coisa de 99,9%. Que maravilha. Para dar para não dizer 100%, eu tenho quase certeza que já estamos quase lá. Agora é uma situação muito diferente do que a gente vê no Centro-Oeste, no próprio Nordeste e no Norte, onde às vezes um estado inteiro, apenas um município conseguiu acabar com seus lixões. Que envolve recursos que a gente sabe que no Nordeste não são tanto... toda uma questão de planejamento, uma cultura também de planejamento da engenharia que não se existia. Então a política vem para tentar estimular essa cultura também. E essa política nacional de resíduos sólidos, que fala dos lixões e tudo, fala também da coleta do esgoto? A política de resíduos sólidos não fala diretamente da coleta do esgoto, mas tem um componente do esgoto que quando o esgoto é coletado, ele é tratado,
ele tem um subproduto no processo que é o lodo, né? Lodo. Esse lodo, ele está, sim, contemplado na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, por exemplo, a Casan, ela é uma grande geradora de lodo. Então, ela tem também que ter uma estratégia para a disposição final desse lodo, né? Inclusive, a CE está organizando um seminário sobre esse assunto bem interessante, que vai ser, acredito, assunto de outro programa. Certamente já está programado, inclusive, e vai ser breve, né, no mês de outubro. E gera bastante lodo, né? A Casan gera quantas toneladas de lodo? Olha, qual é a medida? Esse dado eu vou deixar para o meu colega que vai vir aqui falar sobre o seminário sobre o lodo. Mas de qualquer forma, comentando... Mas é na casa de toneladas, né? Com certeza. É bastante. Mas o mais interessante é o potencial que esse lodo tem. Oferece. Tá? Porque ele tem um potencial de geração de energia, de uso na agricultura e por aí vai. Muito bem. E tem um plano, então, para isso ser pensado na região metropolitana também? A ideia é que agora essas questões sejam olhadas em conjunto, principalmente com o advento da região metropolitana, né? Certo. E aonde que é captada mesmo a água para a região aqui de Florianópolis? Em Palhoça? No rio? Isso, no... Rio Aririú? Não. Pilões, Cubatão do Sul, se eu não me engano. Cubatão do Sul. E onde que ela é tratada? Cubatão e o Pilões, se eu não me engano. A estação de tratamento de água fica lá também, na região de Palhoça. Já na captação mesmo? Não fica muito próximo, tá? Tem uma captação e essa captação leva para uma estação de tratamento. Eu não vou saber te precisar a localização, tá? Meus colegas da Casan depois vão me cobrar que eu não falei direito aqui. Vou pesquisar isso e a gente traz essa informação breve aí para o nosso telespectador. Tá bem. Mas é sempre bom lembrar, né, que Florianópolis ainda tem muitas regiões rurais dentro da ilha mesmo, e muitos têm fossas sépticas no quintal da sua casa, né? Sem dúvida. Isso aí também exige cuidados especiais, né? Não só na região rural, tá, Silvia? A gente tem ainda alguns bairros já bem urbanizados que ainda há a predominância de fossa séptica. Isso não é ilegal, né? Não, a fossa séptica, ela é um dispositivo de tratamento de esgoto, tá? Na verdade, assim, se o homem moderno não vivesse concentrado em grandes cidades, não seria necessário grandes soluções de tratamento de esgoto, porque, na verdade, o esgoto que a gente gera nada mais é que a matéria sendo retornada para o ambiente, né? O problema é que quando a gente organizou a cidade, a gente concentrou isso, né? Então, exige-se metodologias de acelerar esse processo de maneira concentrada. Quando eu tenho um bairro pouco ocupado, de baixa densidade, às vezes a solução de fossa séptica pode ser adequada. A política de saneamento prevê que em regiões urbanas todas tenham redes coletoras, né? Só que ela também traz um componente da viabilidade econômica ou financeira desses sistemas. Então, ela também é cautelosa no sentido assim, bairros muito afastados não é viável eu levar toda uma infraestrutura de coleta, sim. Então, nesses casos, vai ser permitido ainda a fossa. O que é interessante falar sobre a fossa é que o cidadão não se dá conta, né, de que quando ele dá descarga, na verdade aquele esgoto está indo para algum lugar. Quando tem a rede coletora da Casan, esse esgoto está sendo tratado, né? A gente é coletado e levado aqui para a cabeceira. Isso, a região central, Trindade, vem aqui para a estação da cabeceira da ponte. Perto da rodoviária da ponte. Isso, mas tem outras estações na ilha também. O problema do cidadão da fossa séptica é que ele não se dá conta da manutenção que tem que ter naquele dispositivo. Manutenção. Então, porque basicamente a fossa séptica é uma pequena estação de tratamento, né, só que com limitações, obviamente, né, onde a gente cria um ambiente para que as bactérias ajudem a degradar aquela matéria e esse efluente não vá para o ambiente... para a água, para uma fonte de água, né? Exatamente, com uma carga... lençol de água. Com um lençol freático, exatamente, com uma carga de poluentes muito alta. Então, a gente faz algumas etapas, né? Primeiro tem a própria fossa séptica, depois tem um filtro anaeróbio, depois uma vala de infiltração, onde a gente já tem um efluente já bem melhor do que seria o esgoto bruto, né? Certo.
E com o tempo isso vai acumulando lodo também, Silvio. Eu ia perguntar, isso aí gera lodo, esse lodo também? Com certeza, porque a gente ainda não inventou a maneira de sumir com esse lodo. Com o lodo, né? Porque na verdade a matéria só está se reciclando, né, no ambiente. Então tem que abrir a fossa de tempo em tempo e esgotar ela. Tem que ter um período de limpeza, né? Tem empresas que fazem isso. Inclusive certo. É importante observar se a empresa está com o seu licenciamento adequado, porque esse esgoto que é coletado tem que ir também para uma estação de tratamento. Então, é atentar para essas questões que às vezes o cidadão comum não se dá conta. Muito bem, nós já estamos chegando no final do ACE na TV Floripa, Canal 4. Uma pergunta curiosa ainda, essa seca monstruosa em São Paulo é devida ao que, engenheiro? Será que é só por falta de chuva? Olha, esse assunto é polêmico, tá? Mas a gente tem dados aí, informações, do ponto de vista técnico, né, de que era uma crise, de certa forma, anunciada, tá? Há alguns anos que o sistema Cantareira tem tido déficits, né? Ou seja, a retirada de água é maior do que a entrada. E esse ano culminou com uma estiagem muito severa. Juntou dois fatores. Exatamente. Então, assim, agora é corrida contra o tempo para resolver isso do ponto de vista estrutural. Florianópolis hoje tem uma situação relativamente confortável, mas de qualquer forma já estamos no momento de planejar o crescimento que está previsto para os próximos anos, né? Então já se fala em captar água do Rio Tijucas ou até mesmo dessalinizar a água do mar. Esse assunto aí ainda vai render bastante. Muita água por baixo da ponte. Com certeza. Vai rolar. Que maravilha. Olha, um prazer conversarmos, espero termos outras oportunidades, né? Ok, Silvio, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, chegamos ao final do nosso ACE na TV Floripa Canal 4, o programa da Associação Catarinense de Engenheiros, com apoio da Mútua e também do CREA. Obrigado pela presença mais uma vez do engenheiro sanitarista e ambiental Vinícius Terneiro Raguiante, que falou para a gente aqui sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a região metropolitana de Florianópolis, que foi recém-criada e deve trazer grandes novidades para todos os cidadãos. Obrigado você, telespectador internauta, pela audiência e acompanhe o ACE na TV Floripa, Canal 4, toda terça-feira, 9 da noite e reapresentado às sextas-feiras, 8 da noite e também nos sábados, às 7h30 da noite. E acesse a página da Associação Catarinense de Engenheiros para assistir a esse e a outros ACE na TV Floripa, Canal 4. E envie sugestões, perguntas, críticas, temas que você gostaria de ver analisado e discutido aqui no programa. Obrigado mais uma vez pela presença e até o próximo ACE na TV Floripa, Canal 4. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.